A remuneração basicamente se divide em dois grandes pedaços, né? O processo organizacional, que você tem que traduzir a estrutura em cargos, vamos dizer assim, e quando os cargos estão organizados, estruturados, você vai ter que botar dinheiro, né? Ela chama remuneração fixa e o mundo está cada vez mais dinâmico, né? Então como é que você compatibiliza essas coisas, né? Há muita remuneração variável e pouco fixo, é um desconforto. Então são assuntos técnicos, mas que se você começar a desdobrar ali, você vê que você não vai resolver isso numa planilhinha de Excel. Porque a remuneração tem um desafio particular, que ela é meio que fim da linha, né? Por trás da fala de que é um problema de remuneração, tem um monte de coisa por trás que você botou a culpa na remuneração. Isso. Remuneração não é uma área, né? Ela você tem ali o centro de expertise, mas isso tem que estar disseminado na empresa toda, né? Tem muito pouco gestor treinado no tema e pouca empresa realmente que investe nesse tipo de treinamento. Remuneração não é um momento, né? Como você falou, é uma jornada. Para você criar os quesitos, vamos dizer, de por que você está escolhendo o mercado, antes de escolher propriamente, é muito interessante. Você falou e propôs aquela estratégia, tem que cumpri-la, né? Você relacionar o fixo com performance, né? É um desafio, né? Porque a variável é muito nítida, né? Mas em remuneração fixa, você tem que saber fazer os métodos diferentes de quanto você vai conectar, né? É papel do RH, é papel de remuneração, é papel do gestor olhar para a carreira das pessoas também, né? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Quinto Dia Útil. Se você já conhece o Quinto Dia, tá ouvindo uma voz diferente aí, tá pensando, será que o Emerson acordou meio esquisito hoje, com uma voz meio feminina? Na verdade não, sou eu, Fernanda Futada, tô aqui hoje dividindo a bancada com dois Carlos, mas logo vocês vão saber quem são eles. E eu tô aqui hoje comandando esse programa aqui, a honra de comandar esse programa. Como dizia a Beyoncé, sim, este programa cita a Beyoncé. Who Run the World? Girls. Então, hoje aqui é com elas e com eles também. Bom, gente, Carlos Silva, seja muito bem-vindo. Nosso parceiraço, amigo, velho de casa. Eu posso dizer assim, né? Já posso apresentar assim. Sim, com certeza, já sou de casa. Já. Então, o Carlos Silva aqui trouxe um outro Carlos, o Carlos Siqueira. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. Hoje a gente vai ter que combinar direito aqui. Quem que é Carlos 1, Carlos 2, Siqueira, Silvio Siqueira, acho que é mais assim, fácil. Ia dar problema, na chamada da escola ia dar problema, né? Porque Carlos S também, porque um é Siqueira, outro é Silva. Não ajuda, Não né? ajuda. Carlos Cida, não dá. Carlos Alberto, Carlos Henrique. Já ajudaria um pouquinho, mas vamos lá. Carlos, e a gente vai se encontrando. Tudo bem. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, viu? Bom estar aqui com você. Bom, antes então da gente conhecer um pouquinho mais quem é o Carlos Siqueira, o Carlos também falar um pouquinho sobre a forma e os cursos da certificação, eu tenho alguns recadinhos. Esse episódio aqui, ele é o primeiro de uma série de entrevistas com os professores dos cursos da forma. E o Carlos ninguém melhor que ele para explicar um pouquinho melhor o que são esses cursos e o que eles compõem. Mas aí você vai conhecer um pouquinho todas as disciplinas que integram a certificação. Vou colar aqui, ó. Global Remuneration Professional, GRP, que se você fizer essa certificação, você comprova que você tem conhecimento essencial para integrar programas globais de remuneração com estratégia de negócios. É bonito isso, hein, Carlos? É super bonito. Bonito. Né, Fê? Super bonito. E também é muito valorizado no mercado, muito importante para o profissional se preparar e ter esse conhecimento aí, né? É extremamente valioso. Eu vou fazer um papel meio que investigativo aqui, então, para conhecer um pouquinho quem é o professor. Nós vamos trazer outros professores também em outros episódios, conhecer um pouquinho a matéria, e a gente vai falar um pouquinho também de todo o conhecimento que o profissional vai adquirir quando participar desse curso junto com vocês. Bom, aí aqueles recadinhos de praxe ali, já que você tá no YouTube, dá um like, curtir é a mesma coisa, né? Dá um like. Vai que você tá nos Estados Unidos, né? Aí é diferente. Não é. Dá um curtir, compartilha esse vídeo, comenta ali o que você achou, conta pra gente, interage com a gente ali nos comentários, que a gente sempre lê tudo que vocês mandam lá, a gente curte, responde sempre que possível. Se você tiver nos streamings de áudio também, dá um follow, tem sempre um follow por ali, procura um follow, segue a gente, acompanha que a gente sempre tem conteúdo novo toda semana no canal do Quinto Dia Útil, e no canal do YouTube da Carreira Miller também tem estudo comentado, tem outros conteúdos que vale muito a pena você seguir e acompanhar, tá bom? Assim que, quando você interage com essas plataformas, você diz
cara, gostei disso aí, me mostra mais disso aí que eu quero acompanhar. E aí a plataforma vai te sugerir outros conteúdos relacionados da carreira, não sendo da carreira, que cumpre o nosso propósito aqui, que é levar conhecimento, capacitação gratuita para profissionais e de qualidade também, né? Para os profissionais de remuneração e de RH. Beleza? Então é isso aí, chega de falação, vamos para a apresentação formal então do Carlos Siqueira. Pois não. Vamos lá agora, então, preparado. O Carlos Siqueira é nosso convidado de honra. Ele já sentou do lado de lá de remuneração, como gerente de remuneração numa corporação. Depois ele entrou para o mundo de consultoria e aí conseguiu enriquecer mais essa visão ampla que ele tem da área. Hoje ele é diretor de capital humano e sócio da Compension. Agora eu vou treinar meu inglês aqui, minha professora de inglês vai ficar orgulhosa, será? The Executive Reward Company. É isso aí? Exatamente. É isso aí. Você falou da Compenson, né? A nossa firma ela tem até história engraçada que a gente não sabia quando fundou qual nome ia dar para a empresa. E a gente passou, eu e meu sócio, estava 2 dias fazendo brainstorming e não achava um nome que servisse. E a gente começou assim, vamos pegar o dicionário inglês, grego, português, né? E teve uma hora que a gente botou a palavra remuneração no dicionário de Esperanto. E saiu a palavra Compenson. Nossa, que legal. Com K, e eu falei, essa palavra. Isso aí. E aí já tem um logo, já vem com tudo. Com daí a gente pulou legal, tudo, né? já tem um fundo, uma coisa global, né? E é uma linguagem comum, né? Muito legal. Bacana. É uma história engraçada. Sensacional. Do nome. Bom, a definição do LinkedIn do Carlos, então, diz que ele é especializado em gestão de talentos, remuneração e design organizacional. Isso. Mas não só isso, ele também é professor do curso de remuneração fixa, né, Carlos? Carlos aí. E Carlos. Isso. Da forma. O Carlos da forma agora. Esse é um curso que integra a certificação global, como eu falei. E agora o Carlos vai explicar um pouquinho como é que funciona essa certificação, se eu quiser tirar, quantos cursos compõem a certificação. Legal. Não, vamos falar assim, e você estava falando, né, Carlão, de formação de nome também. Você sabe quando foi para a gente criar a forma também, eu também tive uma dificuldade também. Como é difícil, né, você colocar nome, né? E aí também naquele brainstorm também pensando, né, e alguma coisa ligada à educação, à RH, porque a gente já tinha esse propósito de trazer a World at Work para o Brasil, né? E aí a gente também pensando, né? Como é que é fazer? E aí recursos humanos, remuneração, educação, formação, como é que faz isso? E aí foi num estalo que surgiu o Forma, né? Que tem a ver com formação, o RH no meio, né? Legal. E para falar que fica no centro, né? O RH fica no centro mesmo da palavra até, né? Então, acho que tem muito isso, né? Acho que o nome ele tem que ter isso, né? Tem que ter um significado legal, né? E aí foi isso, né? Acho que o propósito nosso justamente de trazer a forma para trazer a World at Work para o Brasil, vi muito nisso e que tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que é essa questão da gente poder divulgar conhecimento, para a gente poder profissionalizar, enfim, discutir, ter um fórum de debate, fazer todo um ambiente em que a gente pode ali realmente trazer o conhecimento de remuneração que a gente percebe que especialmente no Brasil é tão difícil, né? Assim, a gente tem pouca formação para profissional de remuneração, né? Normalmente o pessoal aprende ali na prática com Learn by doing. Caindo na fogueira, né? Ali joga gasolina e vai para a fogueira e não tem jeito, né? Com o colega, com o chefe, né? Enfim, e vai indo. E aí, enfim, acho que toda essa dificuldade que eu passei, o Carlos com certeza passou também, não foi diferente, né, a nossa formação. E aí, enfim, a gente olhando, né, para a World at Work, que é uma associação de profissionais de remuneração que existe nos Estados Unidos há 66 anos, é super tradicional lá, hoje tem mais de 18 mil associados, né, e que tem esse propósito, tem esse DNA, né? Com seus cursos, com as suas certificações, com a filiação, com os congressos, né? E aí a gente, então, trouxe a World at Work para o Brasil, trazendo 2 certificações. Então, hoje a gente oferece a certificação CCP, que é o Certified Compensation Professional, e o GRP, que é o Global Remuneration Professional,
que é exatamente a mesma certificação que você tem nos Estados Unidos, porque a certificadora é a World at Work, né? A gente viabiliza todo esse processo aqui, a gente tem o mesmo material que é oferecido nos Estados Unidos, a gente traz para o Brasil em português, com professores como o Carlos aqui, então todo o processo acontecendo em português, mas a certificadora efetivamente é a World at Work, então é como se você tirasse lá nos Estados Unidos. E é o contrário do que acontece, né, quando a gente quer comprar alguma coisa de fora, que a gente fala assim, vou lá buscar porque lá é mais barato, né? Não, aqui aqui é o inverso, né? A gente tem uma condição muito melhor do que pagar em dólar. E ainda lá. mais o dólar, né, do jeito que tá. Não nos ajuda nem um pouco. Não tem nem o que argumentar, né? O câmbio não ajuda. Né? O câmbio não ajuda. Então a gente seguiu, né? E a gente vem trazendo, então, aí essa série aí de 10 cursos, né? E também dos congressos, a gente vai ter o congresso agora. Em outubro vai ter um congresso virtual muito legal também. Vale a pena. Depois a gente deixa na descrição para o pessoal que quiser também. Um congresso de 3 dias, diretamente dos Estados Unidos. A gente vai ter algumas palestras que vão ser com tradução simultânea também. Fica gravado depois para assistir. Um negócio super, super bacana. Enfim, então a gente tem aí todo esse contexto, né? E a gente tem aí o orgulho de ter pessoas aí como o Carlos compondo aí o time de instrutores para trazer toda essa base de conhecimento e formar profissionais brasileiros com uma visão consultiva e estratégica de remuneração. É isso aí. Então, você está procurando capacitação, cursos aí específicos de remuneração, então entre em contato com a Forma lá, procura o site da Forma, é forma.com.br? Isso, forhma.com.br. Então, entra lá, você vai ver toda a lista de cursos, vai poder também, a gente deixa o LinkedIn dos Carlos, vamos deixar o LinkedIn de vocês dois aqui na descrição. Na verdade, no nosso diário de bordo, no quintodiaútil.com, vai ter lá toda a listagem, então os links da Forma, o contato de vocês, para você poder acessar o professor e o Carlos, que também é professor, né, Carlos? Sim, também sou. Então, vai poder entrar em contato com os dois aí e saber mais sobre o curso. Bom, então eu tenho uma pergunta, mais uma pergunta que eu fiquei na dúvida. Como é que aí vocês selecionam os professores para participar? Como é que é esse processo, assim? Ele tem todo um processo junto à World at Work também, de credenciamento desses... Isso. Então, todos os professores são credenciados? São credenciados, todos sem exceção são credenciados, passa por um processo, né? Então a gente... Inclusive, prova de prova com o professor poder... O Carlão que não me deixa mentir aqui, né, Carlão? Não é simples. Ele começa com... Tem toda uma trajetória, né? Assim, a gente faz a indicação, né? Então, claro, assim, eu já entrei em contato já com pessoas que assim, eu tinha certeza que tinha total gabarito para fazer isso, né? Mas tem todo um processo de formalização. A gente faz a indicação, manda currículo, teve uma entrevista, o pessoal da World at Work fez uma entrevista com cada um deles, depois tem tem a avaliação. Que a primeira pergunta é, fale World at Work. Aí fica É quase um trava-línguas, né? Aí você conseguiu e passou. Já falou World at Work e já tá. Brincadeira. É muito legal saber disso, porque daí a gente tem, né, credibilidade e confiança de que os professores também são certificados no método, claro. E que tem ali todo o gabarito para acompanhar os alunos, né? Sem dúvida. Bom, então, antes da gente entrar nos assuntos mais técnicos de remuneração física, eu queria conhecer o Carlos Siqueira. O que o Carlos faz quando... Vou citar o Emerson Costa, que agora quando abaixa a tampa do laptop... A primeira vez que ele falou isso, eu achei que ele ia falar baixar a tampa de outro lugar. E aí eu fiquei assim, já suando frio. Falei, meu Deus. Não, do laptop. Então, quando você desliga o computador, se desligar, porque a gente já encontrou gente aqui que não desliga o computador, o que você faz, então, no seu tempo livre? Carlos? Não, engraçado, eu comecei em consultoria muito cedo, né? Eu me formei, logo depois eu já tive a sorte, vamos dizer assim, de começar em consultoria. E mesmo sendo lá no fim da década de 80, começo da década de 90, já faz tempo, né? A consultoria sempre foi mais leve, mais fluido o trabalho, e o trabalho invadiu o pessoal, e o pessoal invadiu o trabalho já desde aquela época. Então, eu nunca tive muito tempo para hobbies e acontece que eu realmente escolhi o trabalho que eu gosto. Então, não sobrava muito tempo para isso. Mas eu tenho, assim, além da família, né, que o tempo que sobra a gente se dedica a eles, eu tenho um hobby, gostar de história e estratégia militar. Olha isso, eu não sabia disso. Sim. Então, quando eu
tem um tempo eu tô lendo Legal. passagens, revendo, ou um general, ou uma época de guerra, ou uma, né? Pode ser na Grécia, pode ser na Segunda Guerra. O cara é estratégia pura, né? Aí eu acho que foi, Que né, até combinando, no né? hobby do cara tem estratégia. Exato. Legal, Se você for cara. vendo, até no meu MBTI, se você for ver o meu perfil, não sei se vocês sabem, o MBTI também tem a ver com cara estratégico, né? Nossa. Então eu curto muito, eu me perdi meu pai muito cedo, né? E ele tinha deixado uma biblioteca muito grande de livros desse tipo. E eu meio que, com 12 anos de idade, 13, já comecei a ler. Ele era militar, não? Não era, mas ele foi professor, ele era do direito, mas ele dava aula nas escolas militares de direito constitucional para os militares. Ele ganhou uma biblioteca enorme sobre e o você tema. herdou né? a biblioteca. Eu herdei essa biblioteca e já desde pequeno fui lendo, até para me conectar com ele, né? Porque ele tinha ido embora e tal, e eu tinha essa conexão. Então eu tenho uma coleção de livros, uma coleção de enciclopédias fotográficas, mapas, né? E você tem filhos, né? Tenho filho, e eles tenho 2 adquiriram filhos. esse gosto também? Eles estão em idade já de... Eu tenho, assim, um filho mais velho que tem 20 anos e um novinho que tem 7. O mais velho não foi muito por esse lado, não. Uhum. Ele tem um sub-hobby meu aí que ele gosta, que a gente... vai ser mais curioso ainda a hora que eu falar. Tô curiosa. Agora, o meu pequeno atualmente, ele tem se interessado, sim, por esse legal. negócio. Ele vê, porque eu tenho uns modelos que eu deixo lá na minha sala, e aí ele brinca e pergunta. Então ele começa a se interessar, mas ele é pequenininho ainda. Mas você chegou a servir exército? Nunca foi por essa carreira, não, era assim, muito não? mais que o meu pai teve esse contato mesmo com os militares. Mas você nunca quis também, assim? Não, também não. Essa linha. Eu cheguei a pensar em algum momento, na época, mas eu ainda estava aí, fim da ditadura, né? Então era ligado a... As pessoas tinham alguma coisa, esse negócio não é bom, né? Um certo preconceito. No fim da ditadura tinha muita imagem contra, e era realmente... E o militar acabou ficando ligado nisso, eu acabei saindo fora, né? Mas o tema, assim, de profundidade... Você acabou assumindo outras estratégias e outras guerras, isso, né? Exatamente, aí você combates. começa a fazer analogia dos negócios com o militar, tem algumas coisas que funcionam, muitas não funcionam, que o cara quer transpor a estratégia militar para negócio, às vezes não funciona, mas em boa parte, né, a gestão conflito, da administração, né? ela é derivada de militar, né? A hierarquia militar, são todas as coisas que influenciaram a nossa gestão, né? O próprio Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, todos aqueles militares que saíram da Segunda Guerra Mundial com capacidade logística, organização, informação, inundaram, né, o sistema de gestão, né? Então a gente tem muita herança disso aí e tal, tem muita conexão e tal, e talentos, né? Talentos de caras que saíram do exército e eram diretores de indústria, diretores disso, diretores daquilo, porque eles tinham habilidade de liderança, planejamento, execução. Né? E muitas coisas surgiram também com a atividade militar, né? A própria internet, né? Quem está assistindo a gente agora, a própria internet foi um desenvolvimento da necessidade de comunicação de militares, né? O esforço aí de desenvolvimento militar, ou tipo NASA, eles puxam muito desenvolvimento. Né? O micro-ondas também, né? O micro-ondas foi descoberto por acaso, né? Também não... Nesse tipo de coisa? Nesse tipo de coisa. Foi um... eu não vou lembrar quem descobriu. Depois a gente dá uma olhada aí no Wikipedia e tenta descobrir. Mas eu sei que foi um militar que ele estava desenvolvendo um outro equipamento para qualquer outra coisa, porque eu não sei exatamente o que era. E ele gostava de chocolate, né? E ele deixava o chocolate do lado do aparelho. Ele começou a perceber que o aparelho... o chocolate derretia. Quando ele usava lá o aparelho, o chocolate derretia. Que interessante. E aí nisso ele olhou aquilo, foi curioso, foi investigar, trabalhou, criou o micro-ondas. Assim, né? Assim. E era para um uso militar. O equipamento era para um uso militar. E o Brasil não é tão comum. Muitos estudos nas consultorias que a gente passou, principalmente nas áreas centrais, né, dessas consultorias que eles estavam desenvolvendo metodologias produtos, muitos dos estudos... com times militares para saber, comparar eficiência, comparar... Mesmo acho que alguns estudos de competências, né, foram desenvolvidos a partir de estudos aí de times militares, então é bem interessante, assim, essa tangenciamento, né, entre o militar e o mundo dos negócios. Eu sei uma história, não sei se é verdade, né, mas que falavam que o MM também foi meio que uma forma que eles tinham de
dos soldados levarem alguma coisa que desse energia para eles rapidamente. O chocolate, né? Só que o chocolate derretia, então eles desenvolveram uma casquinha, assim, que pudesse preservar o chocolate. Ah, tá vendo? É comida. Juntou comida e história ali, alguma coisa eu... Se for chocolate, melhor ainda. Melhor ainda, não tem questão. Então, Mas parece que tem meu hobby passa um pouco por aí, pela história militar. E qual que é o segugo hobby? Agora eu tô curiosa. Não, aí eu quando era... Eu colecionei por muitos anos, acho que dos 12 aos 20 anos de idade, eu colecionei histórias em quadrinho. E um dia o meu filho mais velho abriu um armário velho lá e viu um armário cheio, porque eu sempre guardei as minhas coisas, né? E aí ele começou a retomar um pouco desse tema e tal. E aí surgiu esse negócio da Marvel no cinema, né? E ele me pergunta, mas lá no original, como é que era? E eu vivo comparando. Não, mas eles mudaram isso aí, eu não vou assistir esse filme. Não, eles mudam muito, eles né? Mudam, assim, mas eles fizeram bem feito, eles mudam bem, vamos dizer assim. Né? Sempre tem que adaptar as duas linguagens, né? Então eu, com o meu filho mais velho, a gente curte as histórias e tudo mais, e vamos no cinema juntos e vemos os quadrinhos antigos. Aí eu conheço os desenhistas, né? Os traços de alguns desenhistas e tal, que é muito interessante, os estilos e tudo mais. Aí eu dei um lado mais de fantasia, assim, que eu... Nossa, Você curtia mais Marvel ou mais Marvel, também? Mais Marvel. Eu acompanhava a DC também, mas eu sempre curti mais a Marvel e tal, né? E é muito, muito interessante, assim, eu li, assim, os gibis, né, e tal. E é interessante que eu... Vou até tocar numa questão de desenvolvimento. Sempre teve uma falha muito grande que eu percebia nos profissionais de remuneração da falta do inglês, mais que outros de recursos humanos. Na minha experiência, eu sempre percebi isso. Eu acho que é fácil. Concordo com você. E um jeito de estudar inglês mais leve é ler a revista em quadrinho em inglês. Então eu comecei a comprar, aí já lá para os meus 17 em diante e tal, os quadrinhos no original. E aí você aprende gíria, aprende uns termos diferentes, vocabulário aí ia lendo, e você lia e treinava o inglês, né? Não só lendo o livro. E memória visual também, porque daí compõe ali. Isso, você já sacava, né, o que tinha estratégia até para aprender inglês. Olha, o cara é estratégia do grego, estratégia. Estratégia. Vai sentar lá. Então foi muito interessante, que daí eu segui, assim, até comprando os originais, né, vamos dizer assim. Você deve ter umas relíquias lá, uns negócios. Tem relíquias. Eu juro que eu gostaria de ter o número 1 do Super-Homem, que vale uns milhões de dólares, né? Muitos milhões de dólares, mas não tem. Isso é muito antigo. E tem um que você olha e fala assim, esse aqui eu não vendo. Pode valer um... Minha ideia eu nunca venderia, né? Só se vou deixar, eu falei pro meu filho, filho, se vocês quiserem, vocês vendem, né? Mas é herança, vai de herança. Inclusive eu tinha o hábito assim, né? Eu pensava um pouco mais, eu falava, vou comprar sempre o número 1, mesmo que eu não gostasse de alguma série, guarda o número 1 que pode valer, né? A gente vai aprendendo, então né? Eu fui comprar. Então esse é o meu segundo hobby. Vou também aprender agora com a dica aí do Carlos. Sempre observar do lado do que eu deixo meu chocolate, porque vai que eu descubro outra coisa aí, né? Carregar o chocolate junto. Se você deixar do lado do computador, você só vai descobrir que a ventoinha joga o ar quente pro lado. Aí eu não vou descobrir muita coisa, só que chocolate derretido talvez faça muita bagunça. Bom, então vamos falar do curso agora. Quero conhecer um pouquinho mais do curso de remuneração fixa, né? Que é o curso que você ministra. E queria saber um pouquinho assim, conta como é que é o curso, então qual que é o enfoque que o curso dá. E a gente tem muitos profissionais, assim, que nos escutam de todos os níveis, assim, de entendimento. Tem uma galera que a gente descobriu que tá começando agora entrar no universo de remuneração e tá aprendendo muito, assim, do que são os jargões. Às vezes a gente traz coisas aqui e as pessoas, nossa, o que é, tal. Então eu queria também que você contasse, assim, resumisse o que é remuneração fixa, o que engloba a remuneração e conta um pouquinho do curso também, o enfoque dele. Eu conheço a World at Work quando era ainda American Compensation Association, né, mas eu tenho uns 30 anos de carreira, há uns 20 anos atrás eu descobri aqui e me conectei por causa de conhecimento mesmo, né? E aí virou World at Work e eu vinha seguindo, a gente é associado. Então, todo o conhecimento realmente de remuneração está concentrado lá. Acho que em nível de mundo mesmo está muito concentrado lá. Porque, como o Carlos falou, nas faculdades é muito restrito. Acho que agora que ele está fazendo até um esforço de ter umas iniciativas de reforçar isso, ou tem tido mais iniciativas. Mas no passado era você ir aprender na prática mesmo. Muita gente aprendeu lendo livro sozinho, né? E às vezes os livros brasileiros nunca são suficientes. Você tinha que comprar os seus livros e saber que livros comprar, então a World at Work também ajudava nisso, né? E o acesso era mais difícil, né? Assim, hoje a gente dá um Google e, o que tem? Às vezes tem online, né? A gente tinha aqui nos congressos, às vezes eles expunham os livros e você escolhia ali, porque não tinha Amazon ainda e tal. Depois foi ficando mais fácil, né? A primeira vez que eu fui pro congresso também, eu conheço a World at Work há
13 anos, mais ou menos, né? Uhum. A primeira vez que eu fui lá também. E ainda assim, bom, tudo bem, naquela época já tinha internet, mas ainda não era, né? Nesse nível, né? Não era no nível que a gente tem hoje, né? E eu chegava lá e a primeira vez que eu fui no congresso também, eu vi aquele monte de livro lá, tinha livro de remuneração executiva, imagina. Livro de remuneração executiva, comunicação para remuneração. Tá. Super detalhado, Putz, né? eu tenho até hoje, né? Os livros físicos ali, né? tem a coleção lá, porque é realmente literatura que a gente não tem, né? A gente não tem. Ele tem os gibis, você tem os livros. E eu tenho os livros, E a World at Work acho que foi pegando todo esse conhecimento e transformando, estruturando em cursos. Então são módulos ou cursos que vão construir, building blocks que a gente fala, são blocos que você vai construindo. Então a remuneração fixa, ela está na finalização. A remuneração basicamente se divide em dois grandes pedaços, né? O processo organizacional, que você tem que traduzir a estrutura em cargos, vamos dizer assim, e quando os cargos estão organizados, estruturados, você vai ter que botar dinheiro, né? E a primeira parte de dinheiro que a gente conecta é o fixo, né? Então, basicamente, a remuneração fixa é você entender o que veio antes, né? Qual foi a estruturação de tipos de estruturação de cargos ou de estrutura de cargos que existem, que tem um curso só para isso, né? Mas no meu curso de remuneração fixa a gente resgata um pouco dessa parte da organização e aí começa a ensinar e mostrar como você vai conectar a remuneração com a estrutura de cargos para estabelecer remunerações fixas, né? Então, essa é a essência do curso. Então, você tem duas grandes linhas, né, que existe hoje no mercado e sempre existiu, mas uma linha mais interna, que a empresa monta uma estrutura de remuneração fixa mais profundamente alicerçada na sua estrutura interna, na valorização que você dá internamente para os cargos, e aí tem a questão dos sistemas de avaliação de cargos e tal, que traduzem, né, o teu negócio para uma estrutura de cargos em bloquinhos, vamos dizer, ou espaços de contribuição para o seu negócio fechar um resultado lá no final. Então, uma parte da remuneração fica mais alicerçada nisso, e outra mais pragmática, eu diria, uma outra abordagem, que é o market price, né, que você estrutura a tua remuneração a partir de uma hierarquização de valor, não só baseada no lado interno, mas também bastante baseada no que o mercado diz que é qual que é essa relatividade. E a partir daí a gente entra com algumas técnicas estatísticas, algumas técnicas matemáticas para ajudar os alunos a entenderem como montar esses tipos de estrutura, ouvindo de uma linha, ouvindo da outra. Legal. E tudo isso tem que ter muita estratégia, né? Você estava falando de estratégia agora há pouco, tudo isso tem muita estratégia por trás disso, né? Para você tomar essas decisões de como é que você faz, vai por um caminho, vai por outro, como é que eu olho, o que eu olho, né? Isso. A gente tem assim, a gente defende um conceito muito simples, né? Tem até um triângulo que a gente tem até no nosso site, no nosso site da Compensa, mas é que assim, a gente faz um triângulo de estratégia, desenho organizacional e remuneração. Então, primeiro você tem que entender a estratégia do negócio e para onde ele vai para poder alinhar, né? Então, esse é sempre uma coisa que todo mundo tem que fazer, ter esse entendimento, o propósito dessa empresa, o estilo dela. Aí, como essa estratégia, ela se configura em desenho organizacional, que é a entrega dessa estratégia, né? E no desenho organizacional a gente tem que derivar a estrutura de cargos, então esse é um lado. E o último elo aqui é a remuneração, que tem que estar ligada na estratégia e também nesse desenho organizacional. Então a gente tenta cercar esses três pedaços. No caso da remuneração fixa, ela tem que estar atendendo essa estratégia e estar submetida ao desenho organizacional que foi feito para que faça sentido para as pessoas, né? A remuneração fixa faça sentido com os cargos dela, com as carreiras dela. Você sabe que foi legal você trazer isso, né? Desse triângulo que vocês constroem, porque a gente vê hoje uma tendência, por exemplo, do público comercial da estratégia meio que se desapegar um pouco do fixo e pesar mais no variável. Eu sei que o foco da conversa não é variável, mas eu queria dar esse enfoque da visão global que a gente tem que ter, de um perfil de profissionais, da estratégia que eu tenho com esse público. Então, assim, eu preciso motivar o cara, a pessoa, a vender, a ter aquela sede por resultados e tal. Então, eu preciso motivar isso de alguma forma. Então, assim, imagina se eu olhasse, se fosse desenhar uma estrutura de compensação para esse público e eu pensasse, partisse da remuneração fixa. Porque eu vejo muita gente pensando assim que remuneração eu parto de um salário base. A próprio nome já dá essa confusão. Não, salário base. Será que é a base? É ali que eu começo a construir? Então tem isso. Acho que comercial é um exemplo bem legal, assim, de como a gente precisa olhar. Então, como é que tá qual é o objetivo de negócio com esse público, de negócio total da empresa, né? Qual que é esse perfil de profissional? Então, qual que é o drive dele? O que motiva essa pessoa?
pessoa. E aí você trabalhar a remuneração em cima disso, que aí você atrela estratégia, e aí vem o tal do salário base, remuneração variável e por aí vai, né? Eu acho que um desafio da remuneração fixa, né? Vamos pelo nome, ela chama remuneração fixa e o mundo está cada vez mais dinâmico, né? Então, como é que você compatibiliza essas coisas, também, né? Porque então, um lado é como que você às vezes diminui um pouco a fixa, né? Para ela ficar só numa base mesmo e deixa o jogo mais por variável, que aí é o meu sócio o Rogério que dá o curso do variável e tal, né? Episódio 2, né? Assistam, fica a dica. Então, aí você tem uma arte ali de escolher ali o patamar da remuneração fixa e quanto que ela vai precisar combinar com variável, né? E aí é uma questão de uma estratégia, esse negócio de nomenclatura, quando falam assim, zona de desconforto, zona de conforto, né? A palavra conforto, muita gente fala assim, não, você tem que fugir da zona de conforto e tal. Salvo os momentos em que você precisa de um acolhimento, ou que você tem uma situação mais delicada ali, que uma zona de conforto é onde vai te prover a segurança, enfim. Mas falam assim, você vai crescer fora da sua zona de conforto, né? Essa é o mote, né, que a gente escuta por aí. E conforto, a zona de conforto, dá uma ideia que é um lugar gostosinho de ficar, né? Exato. E aí eu fico pensando, muitas palavras, você falou remuneração fixa, eu fico pensando nisso dos nomes que a gente dá para as coisas, verdade, e qual é o significado que eles têm, né? Zona de desconforto, eu não quero ficar desconfortável, devia ser uma zona de crescimento. É interessante. Zona de palavra, criatividade, né? Sei lá, e a outra uma zona de estagnação, não conforto. Eu quero ficar confortável. Entendi. Um tema interessante que você traz aí dessa. A gente usa muito essa palavra, né? Mas acho que o que acontece é o seguinte: eventualmente você ter muita remuneração variável e o tipo de trabalho não combinar com isso, há muita remuneração variável e pouco fixo, é um desconforto. Né? Sim. Ao contrário do que alguém fala, nossa, o fixo do vendedor tá alto demais, ele tá na zona de conforto. Depende. Eu peguei de perfil, né? Pode ser um desconforto desnecessário, exato, né? Por isso que tem essa estratégia, né? De você olhar e como é que você faz esse mix, né? Exato. Eu vou dar um né? case assim, curioso, assim, né? Um cliente me chamou para fazer um trabalho e que os vendedores tinham comissões mensais no tradicional, fixo baixo, comissão mensal, pressionando o cara a fazer o trabalho dele no ciclo curto sob pressão, que a gente vê isso muito no varejo, né? no consumo, vendas rápidas, consumo e tal. E aí a gente foi estudar o ciclo de venda deles, o vendedor dessa empresa vendia produtos químicos para a indústria de cosméticos e ele levava 2 anos para desenvolver uma venda. Nossa. Porque ele tem que desenvolver o produto químico e tal, que vai servir e tal, né? Então, como é que um cara que leva um ciclo de venda de 2 anos pode ter o mês a mês dele sob risco, assim, né? Sim. Então, nesse caso era o contrário, a gente teve que inverter, a gente subiu o fixo e diminuiu um pouco o variável, porque o ciclo de venda dele estava descasado, né? Então, e essa percepção é importante porque a gente volta lá num conceito, por exemplo, de pirâmide de Maslow, né? Se a pessoa não está com as necessidades básicas ali bem atendidas, dificilmente. É o que eu vejo também com o público criativo. Então, uma área muito criativa, que você precisa ter ideias novas, inovação, experimentação. Se for ficar vendo na metinha do mês ali... Exatamente. Se eu botar a cenourinha lá, o dinheiro na frente dele e falar assim, ó, se você atingir tal meta, você vai ganhar dinheiro. A pessoa não vai inovar. Ela vai ter medo de arriscar aquilo, não vai trocar o certo pelo duvidoso, eu vou fazer como sempre foi feito, porque eu vou garantir. Então tem uma relação também de uma análise de perfil, né? Exato. A metodologia ágil traz muito isso, de você separar, de repente, dentro de uma mesma empresa, 2 estratégias de remuneração. Claro. E aí você tem um time de um perfil mais tradicional, mais preditivo, né? Como a gente fala, então que você pode fazer mais rápido e fazer melhor. E aí sim, um dinheiro ali, uma recompensa muito visível vai bem, né? Mas quando você tem um time muito criativo ou que às vezes precisa experimentar muito uma área muito nova, de repente. Ele pode ter, ele não pode ter medo de errar e perder, né? Ele pode errar, né? Então é isso, assim, eu vejo muito o fixo, é fixo, monta cada vez mais o variável, VUCA, né? Assim, mas às vezes situações é muito bom você ter um fixo também mais tradicional, mais encorpado, assim, para te dar uma segurança de criar. Dá uma estabilidade, né? Sim, exatamente. Acho que tem a questão do olhar o olhar da empresa e o olhar do funcionário, né? O funcionário, assim, o fixo, qual que é o propósito dele, né? Assim, tem que minimamente suprir ali as necessidades básicas, né, dele, né? Se ele não, se o funcionário fica com a preocupação de se ele vai conseguir pagar o aluguel, o condomínio no final do mês, porque tá dependendo do variável, né? Isso tira uma energia danada.
por outro lado, é claro, né, para a empresa também, né, Carlão, a empresa acaba querendo ter o menor custo amarrado, né, o menor custo fixo possível, né? Então, essa discussão é uma balança. Um outro ponto do variável é as pessoas quererem autogestão e liberdade. Sim, que então, variável pode entrar aí também para trazer a responsabilidade, porque Sim. todo mundo quer ter autonomia, mas autonomia, como já vi aí no podcast, autonomia já vem com responsabilidade, mas tem gente que confunde Você um pouco, que é fã dos quadrinhos, tem aquela fala famosa, né, do Homem-Aranha, que grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Perfeito, a base é essa aí, né? Então, a gente tem que saber essa parte também, né, de dar esse tom, né? É engraçado isso, porque a gente vê um movimento muito grande de pessoas querendo, por exemplo, eu ser PJ, eu quero ter o controle na minha mão de administrar o dinheiro que eu tenho e poder fazer as escolhas ritmo, sem depender de um sistema que vai decidir por mim o que eu vou fazer com esse capital, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo também, se você olhar numa estrutura, não são nem só perfis de profissionais, mas às vezes os profissionais mais júnior, pleno, de repente tem uma posição ali que eu dependo um pouco mais do meu fixo. E quando você tem também uma posição, né, um cargo mais alto, uma condição financeira melhor, você consegue arriscar e você está mais aberto a esse risco de também um conhecimento, uma sabedoria ali de administrar um recurso financeiro, mas também a segurança de uma estabilidade, enfim. Tem também tudo isso, né? Acho que remuneração é uma área riquíssima, assim. Eu gosto demais de falar sobre, porque são assuntos técnicos, mas que se você começar a desdobrar ali, você vê que você não vai resolver isso numa planilha de Excel, entendeu? Você vai precisar conhecer o ser humano que tá ali. Impacta na vida da pessoa. E aí que entra esse conhecimento seu de estratégia, o seu repertório aí todo também cultural. Eu acho que isso é riquíssimo. A gente tem que investir em ter para poder fazer uma leitura como essa, assim, né? De eu entender qual que essa pessoa... Qual é o momento de vida dela, né? Ciclo que cada um tá, né? E as estruturas no Brasil ainda tem uma certa preguiça, vou dizer assim, né? De terem customizações, né? Você gosta muito de ter uma estrutura que vai fazer tudo, às vezes pela legislação você tem muito medo. São estruturas muito monolíticas, né? E aí a gente precisa ter começar a ter mais flexibilidade, como você falou, uma área vai ter um modelo, outra área vai ter outro, outra área vai ter outro, para poder atender esses ciclos, né? O cuidado com o modismo também, né, Carlão? Que às vezes a gente vê aquelas ondas também, mas na empresa tal tá fazendo assim, a outra faz assim. Sim. Né? Isso, acho que a gente tem que ter esse olhar também, assim, o que serve para minha empresa, para minha população, né? Porque em outro episódio aqui eu brincava com o pessoal, né, que às vezes você vê lá no grupo de WhatsApp, lá o pessoal mandar assim, alguém tem uma política de remuneração aí para compartilhar, né? Copiar, Ctrl-C, Ctrl-V. E aí você dá aquele frio na espinha, né? E a gente porque cada um tem que ter a sua, né? Seu negócio, assim, sua estratégia, né? Exatamente. Eu acho que qualquer situação de case, de benchmarking, é de inspiração, né? Sim, eu acho que você tem que olhar aquilo e extrapolar aquilo. Tipo, o que se aplica? E às vezes a gente combina também umas coisas, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, com certeza. Bom, eu vejo um ganho muito grande desse profissional de remuneração questionador, curioso, que investiga outras questões relacionadas. Como que você vê como professor essa importância de formar profissionais assim, com esse tino, assim, para extrapolar um pouquinho? Remuneração fixa, vou te ensinar a técnica, mas eu sei que tem uns módulos ali dentro do curso que você também faz uma conexão com remuneração total. Aí tem um momento, então, de, por exemplo, fusão e aquisição, que aí tem muitas questões, cultura, liderança. E aí, então, você precisa extrapolar um pouquinho. Você tem a técnica, mas aí quando eu tenho essa base bem desenhada, eu extrapolo. E para isso precisa ter um profissional questionador, um profissional atento. Como é que você vê como professor essa importância? Não, a gente tem um certo dilema no curso, que de um lado eu tenho que dar os fundamentos para ele, né? E depois eu tenho que dizer, olha, esses fundamentos você tem que saber lidar com eles, né, para cada tipo de situação. E um tipo de situação muito forte é uma fusão-aquisição. Que às vezes o que está bem empresas têm às vezes sistemas totalmente opostos, às vezes estão no mesmo negócio, né? No mesmo tipo de negócio e tem sistemas de gestão de remuneração totalmente opostos. Então, numa fusão, é fundamental você ter a capacidade de fazer isso. Tem muitos custos envolvidos também na remuneração e você não consegue mudar de uma hora para outra, né? Então, a gente tem que mostrar para eles o que é o momento de uma fusão, o que está em jogo, qual que é a dinâmica do processo, né, da transição, né, de uma aquisição, de uma fusão, e como você ajusta a remuneração. Porque a remuneração tem um desafio particular,
que ela é meio que fim da linha, né? Você defende uma estratégia, aí você define uma política, uma estratégia de execução, de estrutura organizacional, uma estratégia de pessoas, tem que desenvolver e tal. E geralmente o último item, a remuneração, é um instrumento de reforço, de recompensa de tudo que foi feito antes, né? Uhum. E às vezes, como você está no fim da linha, tem um monte de elos que furam e que você... Então, eu acho que o profissional de remuneração, é importante ele aprender a andar para trás na cadeia de valor dele, né, de remuneração, e aí é que ele amplia, porque às vezes a gente vê muito em sistema de incentivo de vendas, né? Já rodamos vários sistemas, nunca funciona, nada dá certo. Por quê? Porque não é o sistema de remuneração que está errado. É que você não viu a estratégia de remuneração, não viu o papel do vendedor, não viu outras coisas, né? É isso que acho que o profissional tem que saber questionar, né? Eu tento a gente tem, acho que por muito visão, tempo, né? Funcionou muito essa ilusão de linearidade das coisas, né? Então, sim. Até se você pensar nos modelos de indústria, então, de você ver uma indústria, é um processo aqui, outro processo aqui, não sei o quê. E agora você vê indústrias com processos cíclicos. E se a gente olhar a natureza, então, por exemplo, cíclicos, eu vou explicar um pouquinho mais. Então, eu produzo, aí eu recolho as embalagens que eu entreguei e faço um novo material com isso, entrego de novo. Então, a gente funcionou muito uma linearidade até certo ponto, e a gente se acostumou muito a achar que o mundo era linear, né? Eu sou júnior, viro pleno, viro sênior, viro coordenador. E, na verdade, às vezes você é júnior, aí você vira pleno, aí você vai virar júnior, de repente, em outra área, porque daí... E aí o ciclo, né? Então, a gente se acostumou muito com essa ilusão da linearidade. E cada vez mais a gente descobre que o mundo é cíclico, né? Que a gente vai descobrindo mais coisas. A natureza é cíclica, né? Se parar pra pensar, a chuva, né? Sei lá, evapora, não vou lembrar agora todas essas... Mas é cíclico. Se você pôr no Google aí, você vai ver que é cíclico. E eu acho que tem isso em remuneração, né? Não é uma ideia do tipo assim, eu comecei aqui, aí eu vou pra etapa 2, etapa 3, etapa 4, fim, entreguei, acabou. Quando você chegar lá, tem gente que entrou agora, aí mudou em fusão e aquisição, quando você junta as remunerações fixas, são 2 empresas, 2 estratégias. Como é que eu vou alinhar tudo isso? Como é que eu vou me comunicar, me conectar com essas pessoas sem perder de um lado do outro, fazer essas pessoas entenderem que agora a gente é um só... Muito doido isso. Você até falou, tem um pedaço do curso também que é a manutenção que a gente fala, né? Eu fui até o fim da linha, agora volto. Como que eu fico rebobinando aquilo, né? E reavaliando, revalidando, e no mundo de hoje é muito mais constante do que não é uma ideia de não sair do lugar, né? Porque a gente vê, de novo, as metodologias ágeis que tem experimentação, né? Então, assim, você testa, não deu certo, testa de novo, testa de novo. Aí chegou num produto bom, que você vai precisar testar de novo, porque daqui a pouco ele não vale mais. Tem que ter uma retroalimentação constante. E o fixo tem a remuneração fixa tem esse aspecto, né? Assim, porque você, uma vez que você atribui um salário fixo para uma pessoa, você não tem muito como... como voltar aqui. A gente já discutiu isso, que nos Estados Unidos dá para voltar atrás, né? O Tadeu falou lá da Disney, ele falou, né? Falou que lá é... Aqui o negócio já é... Isso é uma característica. Aqui a coisa já complica, né? Dependendo como você coloca lá. Isso afeta, às vezes, o profissional de remuneração dele ser um cara, principalmente na empresa, que tem a responsabilidade todo dia aí dos custos, de ser um pouco conservador, né? Ele acaba precisando ser um anteparo ali de calma, porque depois não tem mais volta, né? Então, às vezes, tem executivos... Ontem mesmo a gente estava discutindo uma ideia de um presidente de uma diretora de RH que queria fazer uma mexida e o cara de remuneração falou, Carlos, tenta mostrar isso aqui, porque depois não tem mais volta. E a gente até olha, aí quando a gente explicou para a diretoria, falou, não, vamos repensar um pouquinho e tal, porque às vezes tem isso de Brasil, né? De você cair numa armadilha e depois não volta mais, aí para arrumar é mais complexo. É uma coisa que a gente vive muito aqui, que lá eles não têm essa preocupação. É diferente, né? E acho que tem um aspecto interessante também nisso, Carlão, porque... Às vezes a gente também tenta, com a remuneração fixa, resolver outros problemas, né? Isso acaba trazendo, às vezes, quando a gente olha ali pesquisas de... quando a gente vai olhar, quando vai conversar com o funcionário, tá, fala assim, não, acho que eu tô ganhando pouco, não tá legal, né? Bom, eu não conheço gente que fala que ganha bem, né? Assim, né? Todo mundo, por mais que ganhe... Em algum momento vai falar, acho que não acho que não, né? Então, acho que sempre tem esse lance da remuneração, né? Mas eu acho que a gente olha também isso com um aspecto de... sem considerar outras questões que podem estar por trás disso e que, às vezes, o funcionário está expressando aquilo como um problema de remuneração, né? E nem sempre é isso, né? Às vezes ele tá lá com um problema de... o gestor, oportunidade de carreira, enfim, a gente são vê outros agora elementos. Também... A gente vê essa pressão, né? Em cima
A galera indo pra salário, casa né? e aí, de repente, os salários não são mais suficientes. Às vezes não são mesmo, de verdade. O número às vezes não é. Mas às vezes é assim, mudou o ambiente. Eu tô num lugar agora que eu sinto que eu ganho menos porque eu tenho que administrar quase que uma empresa sozinho. Porque aí eu chego aqui, aí eu tenho contas a pagar, né? Eu tenho logística, às vezes chega um mercado ali, eu não sei o quê, sei lá, tem a criançada, tem... Aí eu sento ali, eu preciso administrar minha rotina muito mais, e não sei o quê. E aí, de repente, a insatisfação do tipo, acho que eu ganho pouco, porque agora eu tô fazendo mais. Aí será? Às vezes eu volto a dizer que às vezes pode acontecer realmente, né? Pode, claro. Mas esse ponto que você trouxe é muito interessante, né? A gente entender o momento de vida das pessoas e também entender... Será que essa insatisfação, se eu der mais dinheiro, resolve? Sabe que... Desculpa te interromper, Não, mas só para complementar uma coisa que o Carlos falou que é muito, muito verdade, é o seguinte, em remuneração, né, para o profissional de remuneração. Como ele é afim da linha também, né, a remuneração, as entrevistas de desligamento que você faz, geralmente sai muito, eu tô indo embora por causa do salário. E um pouco da mensagem que o Carlos, que eu acho que também eu entendi que ele falou, é o seguinte, por trás da fala de que é um problema de remuneração, tem um monte de coisa por trás que você botou a culpa na remuneração. Isso, Às vezes tem cara que tem vergonha de falar que é o problema que ele tem com o chefe, o problema da empresa, e fala e bota a culpa, né? Sim. E a gente de remuneração tem que estar preparado para não cair nessa armadilha, senão você sai com um problema de remuneração, onde o problema está na liderança e tudo mais. Exatamente. Te cortei um pouquinho. Não, o que eu ia falar é que essa ideia é curiosa, porque assim, a gente fala assim, vamos pesquisar, vamos entender, e você sabe que eu vi teve uma pessoa que mandou uma pergunta pra gente uma vez, e ela falou assim, como que eu falo pro meu gestor, pra minha liderança aqui, que só dar mais dinheiro não resolve o problema. Olha só. Porque acontecia um negócio assim, do que quem não chora não mama, entendeu? E a pessoa chegava lá na liderança, putz, tô ganhando pouco, e ele ia lá e descolava totalmente da estratégia da empresa de remuneração, e dava, porque ele achava que o problema era isso, como vocês falaram, era o dinheiro. Em vez de trabalhar essa investigação do tipo assim, mas peraí, vamos ver. Vamos voltar aqui pra estratégia, então. Em que posição que você tá na faixa? Vamos ver. Onde tá pegando? Vamos a sua avaliação de desempenho, vamos ver. Como é que tá em casa? Como é que tá na relação... E aí vai investigando. E acho que falta um pouco esse tato mesmo, né? Sim. E aí recai muito sobre o profissional de remuneração essa responsabilidade de lidar com um problema que aí precisa contar com uma colaboração ali de um gestor preparado, capacitado. Você sabe que a gente fez um levantamento ano passado e só 20% das empresas capacitam os gestores com o tema remuneração. É verdade. Então, isso é um problemaço, porque os top... Eu não me lembro o terceiro, mas os 2 primeiros eram feedback e avaliação de desempenho. Ou seja, uma ponta ali, o cara pelo menos ele tá capacitado, apto para. Mas aí remuneração, que aí é onde às vezes pega, né? Do tipo, tem pouco, se o cara não souber responder um problema ali, não vai ter RH depois que vai explicar para esse colaborador que não é bem assim. Você concorda com isso? Remuneração não é uma área, né? Ela você tem ali o centro de expertise, mas isso tem que estar disseminado na empresa toda, né? Nos gestores de como é que você leva essa conversa, uma área que né? sempre foi muito caixa preta e todo mundo tem muito medo de expandi-la, né? Em termos de comunicar e deixar muito aberto. E nisso deixa os gestores um pouco... Eu percebo isso também, muito pouco gestor treinado no tema e pouca empresa também que investe nesse tipo de treinamento também para o gestor, né? Que tem que ser adaptado, né? Sim. Eu lembro que eu já fiz, às vezes foi interessante, tipos de empresa que pediram, né? Depois que a gente terminava o projeto de remuneração, a gente fazia uma sessão com os gestores, treinando naquela política que você criou, com cases do que podia acontecer. Esse funcionário está desmotivado, pediu demissão, que instrumento da política você vai usar? Raríssimo eu ter tido a oportunidade de empresas ter pedido esse tipo de projeto. Geralmente eles pegam e o próprio gestor de RH vai administrar mais centralizado, né? Com a diretoria, não dá tanto espaço para o E aí acaba recebendo um monte de pedidos ali, de retenção, de tô perdendo ali, ele recebeu uma oferta. Tem uma certa centralização. Recebeu uma oferta lá da concorrência, agora preciso correr aqui para resolver, né? E aí você evitou, né? Agora você tem que remediar uma situação que talvez você pudesse ter evitado. Né? Acho que é um tema ainda muito, muito centralizado. Acho que a cultura ágil pede descentralização, né? Mas aí entra aquela questão da responsabilidade, autonomia, como fazer, né? E remuneração passa... A Fernanda Biléu, que a gente vai entrevistar também aqui, ela fala muito disso, né? Que a remuneração passa uma mensagem, né? Às vezes, numa entrevista de desligamento, a pessoa fala assim, tô saindo por causa do salário. E aí o RH fala assim, mas
não, vou cobrir então. Eu já ouvi assim, muita gente falando assim, não aceita. Por quê? Porque isso diz sobre a cultura da empresa. Claro. Por que então eles só repensaram na sua remuneração quando você ameaçou? Então é um RH reativo, do tipo, não é proativo de buscar melhoria, solução ao longo do trajeto, porque não é uma remuneração, não é um momento, né? Como você falou, é uma jornada. Então, assim, no onboarding de colaboradores, eu tenho que ter um dedinho de remuneração ali. Na jornada do colaborador, eu tenho que ter remuneração ali. No offboarding também tem que ter remuneração. E aí, né, entra essa ideia cíclica, né? Que volta um pouquinho no que a gente falou. Com certeza. Bom, falando então um pouquinho disso, eu queria saber quais são os erros que você vê a galera cometendo aí com remuneração fixa. Você tem algum case, não precisa contar o nome do santo, pode contar o milagre, não precisa contar o nome do santo. Alguns erros, umas coisas que você fala assim, putz... Podia ter evitado, né? Não sei, é engraçado, né? Tem um assim que a gente cansa de ver e às vezes não é nem exatamente um erro, mas é uma zona de conforto que às vezes você entra, né? Um erro muito comum é você ter uma estrutura salarial e ficar ajustando ela pelos dissídios, né? E aí você vai descolando isso pelo dissídio, pela inflação e tudo mais, quando você vê você não está mais no mercado. Então a empresa acaba se descolando um pouco da realidade quando vê ela ou ela está muito abaixo ou muito acima. Né? Esse é um erro básico, assim, que falta catequizar a empresa para, olha, a gente tem que fazer uma medição mais constante, né, de pesquisas e tal. Esse é um erro que é bem comum, né, que eu vejo nesse sentido. E eu acho que o olhar de mercado também, né, Carlão? Fala um pouquinho pra gente aí também a questão assim do... Né, quando você vai quando você vai estabelecer tua remuneração fixa ali, os parâmetros, né, enfim, como que você faz para olhar para mercado? Qual que é o teu mercado, né? Porque a gente fala assim, o mercado, o que é o mercado, né? Essa é uma pergunta, o que é o mercado? A gente tem tentado fazer ultimamente um processo muito interessante, que é criar um racional do painel. Então você fala, tem 30 fatores que você pode escolher um mercado. Desses 30, tem 10 que faz sentido para você. Vamos escolher os principais. Puxa, é o setor, é sua região, é a filosofia de... Outro dia um cliente me mandou, olha, empresas admiradas lá pela pesquisa de clima do Great Place to Work. Esse era um critério deles, podia ser empresa de qualquer setor, mas eles queriam empresas que tivessem bem nesse quesito, né? Então, de certa forma, você criar os quesitos, vamos dizer, de por que você está escolhendo o mercado, antes de escolher propriamente, é muito interessante. E alinhar isso com a estratégia da empresa, né? Tentar fazer aquela interpretação da estratégia, dos valores, do rumo da empresa para selecionar o painel. Isso é um jeito estratégico. Senão, você pega uma lista lá padrão, manda das empresas mais conhecidas, ou cada um sugere, né? Da diretoria sugere o nome, você junta lá, pode ficar meio distorcido. Isso ajuda também para você criar o que a gente chama lá da proposta de valor para o empregado, ele saber por que é aquele painel, o que aquele painel reforça, o que tem a ver e tal, faz parte da história que você vai contar também, se você for suficientemente transparente aí, quiser mostrar, né? Tem uma lógica, né? E aí volta de novo que a gente fala bastante, o propósito, e às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas isso é muito subjetivo, né? Um propósito e tal. O propósito da empresa vai te ajudar a guiar, a escolher, inclusive, as empresas com quem você vai se comparar. Exatamente. Que é aquela coisa assim, eu olho no espelho e eu me acho feia. Com quem que eu tô me comparando? Com a Gisele Bündchen? Talvez, eu não sei, aquela coisa, né? Claro. E aí, por quê? Eu não tô pensando também que, poxa, ela tem uma carreira, que o corpo dela é o cartão de visita dela, ela vive disso, ela tem um padrão econômico diferente, ela mora num país diferente, enfim, N coisas. As fotos que ela deixa tirar dela são as exatamente, ela não vaza a foto ali que tá, ruim, né? Acordando, acabou de acordar. Tem um cuidado ali, né? Exato. Então, se eu não tenho um propósito do tipo assim, qual que é a imagem que eu quero ter de mim, qual é o meu propósito, sei lá, eu vou me comparar com quem aparecer, quem eu achar que... E aí, né, pensando na autoestima, vai pra baixo, né? E a empresa também, né? Tipo, poxa, se eu me comparo com as pessoas erradas porque eu não sei pra onde eu quero ir, então, quais são as empresas que eu olho e falo assim, aquela empresa ali, quero ficar de olho nela. Por quê? E aí você vai fazendo... Aquele exame que você falou de voltar, né? De chegar num ponto e começar a voltar, analisar, né? Fazer os porquês, né? Porque isso, é tipo você... Por que aquela empresa tá no meu painel de pesquisa? Porque, peraí, o que será que tem ali? Então, então tá, vou voltando e vou pensando o que se compõe no meu propósito, na minha missão, enfim. E acho que até o posicionamento que você se coloca dentro desse mercado também, né? Porque às vezes você fala assim, não, eu quero esse painel aqui, legal, às vezes você escolheu bem o painel, aí você fala assim, não, mas eu quero ser agressivo em relação a esse mercado, legal. E aí você coloca uma tabela lá em cima, aí quando você vai ver...
tua população toda está lá 30%, 40% abaixo daquela tabela. Então, assim, e aí, o que é essa tabela realmente na prática, né? Se você falou e propôs aquela estratégia, tem que cumpri-la, né? Tem muita empresa que tem uma estratégia toda bonita estabelecida e na prática não tá executando, fica né? de Então gaveta, não adianta, né? Tá ali, ó. Tá ali e tal. Mas na prática agora não dá para fazer aquilo. Então. Eu prefiro, geralmente eu falo para os meus clientes, eu prefiro ter uma estratégia conservadora que você pratica e ela tá lá todo dia acontecendo, aquela tabela funciona, os gestores usam, né? Mesmo seja sendo financeiramente sustentável, né? Porque uma maravilhosa que você só fala não para ela. Sabe, tem uma frase que fala assim, se você tem a memória ruim, você tem que sempre falar a verdade. Porque quem fala a verdade não precisa lembrar de nada. Não, né? Exato, é verdade. Você tá falando a verdade. Então é isso, né? Se sua missão, seu propósito é verdade, você não precisa ficar preocupado quando tem umas coisas que Contar vão fluir, vão acontecer, vão... Exatamente. Como que você vê, a gente vai caminhando um pouquinho para o final, mas eu tenho uma pergunta, assim, que agora acho que a gente vai surfar bem nela. Como que você vê o futuro da remuneração fixa? Por quê? Tem uma notícia recente aí do Google, essa não sei se vocês viram por aí e tal, que eles estão dizendo assim, ó, beleza, você quer trabalhar na sua casa, você não quer vir para o escritório, combinado, mas a gente vai baixar seu salário porque a região onde você mora, os salários são menores. Então, se você quiser vir aqui trabalhar no nosso escritório, o salário é X. Se você for trabalhar na sua casa, que é afastado, que é um lugar que a gente vai usar, então, o salário local. E aí, isso causou uma reviravolta, porque aí muitos especialistas viram isso como uma estratégia, porque assim, imagina, a Amazon, o Google investiram milhões nos prédios e fizeram aquelas corporate villages, assim, que é, tipo, tem loja, tem tudo, assim, o ser humano entra ali, não tem mais nada fora, assim, tudo que ele quiser tem lá dentro, ele trabalha, tem escola, tem academia, tem loja, tem tudo. Ecossistema ali, então, né? assim, e aí eles investiram milhões para ter aquele ambiente e fazia parte da estratégia de remuneração, né? Posicionamento. Imagina, trabalhar no Google, né? Total, né? Trabalhar no Google não é só o crachá, eu ir pro escritório e eu sentar e tirar uma foto ali. Perdeu, né? Porque agora o cara tá em casa. Olha só. E aí começaram a se especular, né? Do tipo, será que isso é uma estratégia e tal? Eu vejo aí uma tendência, né? Queria que você comentasse um pouquinho. Como é que você tem visto esse futuro da remuneração fixa nesse cenário também? Se a gente olhar por essa questão do teletrabalho, o trabalho remoto, ela está sofrendo um impacto grande de políticas. Acho que no Brasil ainda está um pouquinho devagar. Sim. Mas a gente já está vendo um profissional que chegou para um cliente meu do Rio de Janeiro e falou: Tô indo trabalhar na empresa tal, que é a empresa de Curitiba. Tô indo embora. E você se muda quando? Não, eu vou continuar aqui no Rio de Janeiro. só tá mudando meu emprego, né? E aí as empresas que tinham uma estrutura muito quadradinha, né? Eu tenho aqui, eu pago pela localidade, dentro da minha pesquisa, São Paulo tem um custo de vida X e eu pago aqui e tal. Isso tá meio sobre júdice, né? E tá sendo quebrada, né? Uma tendência que eu vi nos Estados Unidos... colocando que talvez eles vão ter uma política, o tradicional, vamos dizer, a política pela localidade que você trabalha e tudo mais, na minha política e tal, Rio de Janeiro é um valor, no Maranhão vai ser outro, né? E eles estão criando uma terceira tabela salarial, que é a tabela salarial virtual, quando você está remoto em qualquer lugar, e ela vai ser uma coisa que uma única, então ela vai ser um balanceado entre essas, é uma alternativa. E já é um negócio, né? Porque a gente, às vezes o profissional de remuneração tem já dificuldade de administrar muitas tabelas, né? Assim. Exato. E agora você tem uma virtual aí seria uma virtual única, agora, né? Às vezes você está em São Paulo, ela vai ser um pouco menor, porque ela está baseada na possibilidade de você estar em qualquer lugar, e talvez se você estiver mais longe, ela vai ser um pouquinho melhor, mas essa é uma tendência que eu vi interessante de mudança. E até de definir qual que é o seu mercado agora, né? A pergunta anterior que a gente tinha falado, né? Porque assim, nesse contexto, né? E antes você falava, eu posso, as empresas aqui da região, eu estou em Joinville, e as empresas da região eu tenho um cliente, né, que está na região de Joinville, e ele se preocupava com a empresa da região dele que cercava os talentos dele, né? Tem alguns polos tecnológicos também operação. Agora ele fala, não, descobriram o meu polo aqui de gente bem formada e estão contratando do Brasil inteiro, me contratando aqui, e as pessoas continuam morando aqui. Então ele sai de uma estratégia de custo local, com custo de vida mais baixo, e tem que enfrentar uma estratégia nacional de remuneração. Né? E sabe, o custo subindo. E sabe-se lá se a gente não vai ter até uma internacional, né? Por que não? Né? Alguns profissionais, aí, tecnologia, por exemplo, enfim, né? Que você pode
Pode ter alguém dos Estados Unidos contratando aqui no Brasil, ou você querendo contratar na Europa, enfim, você pode ter, Sim. ter diversas E aí eu vejo também do lado do colaborador, né, que assim, agora a concorrência, então, por exemplo, o Zuckerberg, que inclusive assiste a gente aí, um beijão, ele vai contratar em qualquer lugar, né? Então, tipo assim, ficou mais difícil trabalhar no Facebook agora, né? Ficou mais difícil trabalhar no Google. Agora a concorrência também aumentou. Mas além desse movimento, também tem um movimento na contramão de empresas que declaradamente estão dizendo assim, ó, aqui o modelo de pagamento é independente da localização. E isso tem se tornado um benefício. Então, assim, é aquela coisa da gente ser um profissional questionador, atento, lendo as notícias ali, de olho no que acontece lá fora e saber assim, ó, isso virou um benefício. De repente, é algo que eu posso implantar na minha empresa, né? Você vê isso também como um caminho? Eu tenho um cliente que ele implantou a política que ele chama Anywhere, né? Então, ele já falou onde você quiser e tal, nos lugares e tal. Eu vejo que o mercado do high-tech, né? Das empresas de tecnologia, meio que já está assim, ó, esse aqui é o eixo de remuneração nesse setor, e acho que a localidade para eles já não vai estar importando muito. O impacto é até menor, né? Agora, outras indústrias talvez tenham que se adaptar melhor a isso, né? Mas eu tenho visto já empresas determinando que a política de anywhere, né? Você pode estar em qualquer lugar para trabalhar aqui. Vou pegar aqui agora, vamos falar um pouquinho do curso, só para fechar agora aqui essa conversa. Pois não. Eu quero trazer um pouquinho as disciplinas do curso, só para a gente poder dar um overview aí para quem está escutando. Tá bom, então eu vou dar uma colada aqui, pois mas não. aí vocês vão me ajudando. Vamos lá. Deixa eu chegar aqui na remuneração. Aqui, vamos lá, então. A gente tem um módulo ali de papel da remuneração fixa e a remuneração total, que aí tem aquela ideia global, né, da de como ela se insere no todo, né? Também a gente passou um pouquinho por isso aqui, é muito importante, né? Desenhando a remuneração fixa, que é a parte técnica, né? Quando a gente vai, então, aprender mesmo. Você vai comentando também, tá? Se eu falar assim, não, Fernando, não é isso aí não, vocês me corrigem também, viu? Pode deixar. Aplicação de práticas do desenho de estrutura e de remuneração fixa. Então, desenhei, agora vamos ver na prática. Exato, como que saem as tabelas. Implementação da remuneração, que aí tem todo um trabalho de comunicação, né? Que aí vocês vão abordar tudo ali, os gestores, super crítico isso. Remuneração por desempenho e orçamento salarial. Esse talvez seja um ponto-chave desse negócio, porque você relacionar o fixo com performance, né, é um desafio, né? Porque a variável é muito nítida, né? Mas em remuneração fixa, você tem que saber fazer os métodos diferentes de quanto você vai conectar, né? Até trouxe esse livro aqui, ó. Inclusive, o Google agora está respondendo processo por até equiparação salarial. Eles têm uma estratégia de recompensa, como eu posso dizer? Reconhecimento de profissionais que, assim, dá muita margem para preferir homens em detrimento de mulheres, assim. Então, eles estão agora enfrentando um processo com relação a isso. Mas nesse livro aqui, do Laszlo Bock, Um Novo Jeito de Trabalhar, que ele conta um pouquinho, né, da estratégia do Google e tal, eles falam que muitas empresas pecam na visão dele de remuneração, que às vezes elas olham para o mercado, definem então um salário, e aí eu vou dizer assim, beleza, então a gente vai pagar X% abaixo, acima, tal, o máximo ali onde eu posso chegar naquela faixa, e aí nisso eu vou administrando E aí essa coisa que você falou do desempenho na remuneração fixa, ele traz isso com uma crítica, assim, porque as empresas quando fazem isso e blocam essa faixa, eu tenho profissionais excepcionais e profissionais medianos, assim, que entregam, né? E tem gente que se destaca muito. E aí, essa questão da recompensa por desempenho no fixo, então, assim, às vezes profissionais excepcionais começam a ganhar 5%, 10% de aumento na faixa, e os medianos, né? E os medianos 2%, vai ali 3% e tal, mas eles estão crescendo também. Chega um momento que eu bato no teto dessa faixa e eu não consigo mais recompensar esse profissional excepcional. Porque acabou, não tenho mais. E às vezes uma promoção não tá tão acessível ali, tão fácil, né? Enfim, às vezes até dá, mas dá um respiro muito curto ali no orçamento, né? Na administração financeira. E o pessoal que é mediano vai continuar crescendo. E tem aquela sensação de ganho, de que tô crescendo. E quem é excepcional parou ali. E aí ele fala assim, que quem adota esse tipo de estratégia acaba passando uma mensagem do tipo assim, você é excepcional, você é um profissional ótimo, vai trabalhar lá fora. E aí desmotiva as pessoas. Então, assim, você acaba ficando com uma equipe de profissionais bons,
Mas os ótimos vão sair, porque a minha administração não está preparada para reconhecer esses profissionais na remuneração fixa. Não vou entrar aí, o variável eles têm, né? A questão do stock option, várias coisas. Mas aí, no fixo, assim, a estratégia é a mesma para os dois públicos e para os dois perfis de profissional. Como é que você vê isso? Como assim, dos dois perfis? Um profissional excepcional e um profissional... Tá, entendi. Tá certo. Eu vejo assim, que acho que a gente tem um lado que às vezes pode parecer negativo, é o seguinte, mas eu acho que o fato de você ter um instrumento, e aí é o de remuneração, que fala de um teto, ele está acendendo um alerta para algumas direções. O alerta do profissional que não tem espaço para crescer naquela empresa, é um alerta para o profissional, eu não tenho espaço aqui para crescer, não tem como. E aí eu acho até injusto, né? Você ficar dando alguns aumentinhos a mais e comprometer a carreira dele. Eu acho que tem que ter um pouco dessa mensagem, olha, se não tem saída, você deveria olhar para fora. Tem empresas que deveriam ter essa visão até de ajudá-lo a que está na Constituição, você tem que desenvolver socialmente. Exatamente. Enfim, né? Você fala, olha, se você como gestor de uma equipe, não de remuneração, você é gestor dela, você tem que pensar no melhor da pessoa na carreira dela, dentro ou fora da empresa. Tem aquele gestor mesquinho que até cerca uma pessoa e não deixa sair. Porque daí vai aprender e vai sair. Mil coisas assim mesquinhas que eu acho que não deveria, né? Não então, cabe mais, né, Carol? Não cabe mais, né? Agora, tem por outro lado essa diversidade que está aumentando, né, de poder tirar valor das pessoas, sendo elas diversas, trabalhando cada vez em áreas diferentes. Então, é um alerta também para você achar, às vezes, opções de carreira dentro da empresa, porque ali está dizendo que não está mais tão compatível. Ele não está conseguindo agregar mais valor ali, né? E ele tem potencial, porque se ele chegou até o fim da faixa, né, ele tem alguma coisa que está superando e tudo mais. Então, acho que esse é um lado interessante. E aí entra aquela ideia lá, desculpa, Carlos, da linearidade, né? Então, assim, o profissional bateu no teto lá da faixa e ele é ótimo, excelente. Mas aqui é linear. Então, assim, o próximo passo ainda não tem. Aí você cozinha o cara ali e, de repente, você pode fazer um negócio cíclico. De repente, ele pode trabalhar por projetos em outra área. E aí ter sabe? E aí você alimentar o cara em outros momentos da base da pirâmide de Maslow dele lá. Então, em propósito, desafio, oportunidade. Não, eu acho que essa visão de você ter a gente tem visto muito começando a desenhar alguns modelos dessa duplicidade. Você tem uma carreira, vamos chamar, mais básica, que você vai crescendo e vai bater num certo limite e tudo mais. E você tem uma segunda carreira que é pelos projetos, pelas ações que você está crescendo, que você está desenvolvendo, né? E essa segunda carreira aí, acho que é um segundo espaço para esse desenvolvimento do profissional que bateu no teto, né? Porque daí ele está trabalhando por missões, por projetos, e até o ponto que você vai chegar numa empresa que ela é só projetos, daí vira daí não tem esse negócio de bater no teto, porque cada dia ele está assumindo um papel diferente, né? Aí é mais intenso, né? Mas é uma reflexão interessante. E acho que também quando chega num limite mesmo, eu acho que quando você faz essa análise crítica de olhar e falar assim, não, realmente aqui é o lugar para esse profissional, ele bateu no teto e tal, também você pode ter instrumentos ali também, como o lump sum, que a gente não usa tanto aqui no Brasil. Sim, a gente fala no curso, a gente tem uma alternativa de reter um talento sem ter que aumentar o salário, mas dar uma verba ali de... Exatamente. Porque às vezes você precisa de uma transição, precisa dar um tempo ainda, né? Não só vai embora, né? Sai daqui, exatamente. Mas concordo plenamente, né? Acho que assim, é papel do RH, é papel de remuneração, é papel do gestor olhar para a carreira das pessoas também, né? A gente não pode só... não vai empatar, já teve casos de pessoas que estavam há muitos anos numa função, um dia são mandadas embora, cai o mundo dela. Perdido. E há 15 anos atrás já podiam ter dado feedback que uma hora isso não ia dar certo, ela se acomodou, a empresa se acomodou. A gente fala muito do termo anticarreira, né? Que agora tá muito assim. Então, às vezes, chega assim, mas isso aí então significa que eu não vou ter mais trilha. Não é isso, assim. Você precisa ter um direcionamento, um caminho, as oportunidades desenhadas, para não dar margem aos problemas aqui que o Google tá enfrentando, de equiparação, de ter essa questão do eu acho. Então, você tem ali um caminho desenhado. Mas a pessoa não está presa, condenada a seguir aquele caminho pro resto da vida, né? Então ela pode ir dentro da empresa, fora da empresa, descobrir outras trilhas. Né? Com certeza. E acho que esse ponto que você traz aí dessa experiência do Google também é algo que está muito quente nos Estados Unidos também. Eu acho que daqui a pouco isso chega mais quente aqui no Brasil também. Que é essa questão do pay equity, né? Que assim, não é você pagar a mesma coisa para todo mundo, mas como é que você dá esse equilíbrio, né? Como é que você olha para cada pessoa e você paga de forma justa, coerente, correta, né? Então,
tem uma discussão que está muito forte nisso. Né? Isso aí vai ser um desafio em remuneração. Vai... Né? Eu estava num cliente que tivemos um insight deles falando, olha, é uma grande consultoria, mas é uma consultoria enorme, tá? Uhum. Eles falaram, aqui a gente quebrou os paradigmas do cara ter que ter nível superior para estar na carreira tal, ou ter que ser formado em administração e economia. Então, eu tenho um fisioterapeuta que está trabalhando aqui na área de desenvolvimento de TI. Essa quebra, assim, a gente passou anos. Eu vi anos as empresas falando, aqui na empresa só entra nessa carreira se tiver nível superior. Os requisitos, a coisa super... O RH barrava. Mas não, aqui, cara... Eu vi até cargo que deveria botar um cara de nível médio ali, ficava insistindo em botar um cara de nível superior e queria subir o salário, mas o cargo está fazendo uma coisa de nível médio. Né? E aí está tendo essa quebra, essa diversificação. Não sei como é que a gente vai fazer também, é um desafio que vai vir. Tinha empresa que queria mandar a pessoa embora, né? Falou assim, não, a partir de agora só pode ter nível superior, então, você não tem, mas você já performa, né? Mas eu já performo, então não, vai embora, né? Assim, não, teve movimentos assim. Eu vi eles falando assim, eu fiquei, puxa, se for, vai pegar isso aí, como é que vamos fazer? Né? Não, e aí entra uma discussão muito mais profunda, né? Porque até da educação, sistema de educação do nosso país, né? Porque a faculdade, o ensino superior ensina não só um conhecimento técnico ali, mas ensina um cara a fazer uma pesquisa, então ele vai pesquisar fonte, ele vai desenvolver um trabalho em conjunto, trabalhar com projetos, ele vai aprender coisas ali que são fundamentais, dependendo da posição que ele tá, que são base. Então, assim, não é que o curso superior... Aqui também não tô levantando bandeira do tipo, tem que ter, não tem que ter. Varia muito no contexto. Acho que tem muitas empresas que comportam um modelo muito mais livre. Mas, por outro lado, a gente também precisa valorizar que esse tipo de ensino dá uma base pro profissional para ele saber lidar ali. Então, assim, se a empresa não tem estrutura para ensinar isso pra pessoa, para ensinar como é que você procura aqui. Então, vamos fazer um projeto de remuneração? Quais são as fontes? Os livros lá. Vai lá na casa do Carlos, pega os livros lá. Mas qual livro que você vai pegar? Aí, se a sua empresa não tem estrutura, um mentor para acompanhar essa pessoa... Serve, né? Exatamente. Não sabe pra onde você quer ir. O meu, muito legal, desculpa, não. O meu insight, às vezes eu tenho uns insights e eu fico ansioso de botar a mão antes que perca, né? Mas um insight, acho que é o seguinte, não é que você fica desvalorizando o nível de curso superior. Deveria falar que isso, que o Elon Musk fala, né? Ele tem uma frase. Você estudou em Harvard? Eu não, mas todo mundo que trabalha para mim estudou, né? Então, aí você se sente, né? Mas é o seguinte, é que acho que a escola foi feita para treinar e formar empregados. Isso. E não empreendedores ou empresários, né? E cada vez mais, né? Acho que aí é mais o dicotomia, não é que o nível superior ou não, é que o cara foi formado no nível superior e acabou botando na cabeça dele que tem que ser gerente e tal, e não um empresário. Acho que essa quebra de paradigma que é... E acho que a visão do empreendedor mesmo dentro das empresas cada vez mais está sendo perdida, né? Está contaminada por isso, né? Porque a automatização de tudo, né? Vai tirando você desse operacional e o que fica de profissional na empresa para o futuro é o profissional que está fazendo o empresariamento mesmo, né? E a gente entrevistou até uma pessoa do Giansante, ele falou assim, você tem um salário, você é um empreendedor, você administra um capital, você distribui esse capital e tal, você administra uma mão de obra, um trabalho. Você tem um salário, mas eu sou CLT. Não importa, você é empresário do seu próprio dinheiro, da sua própria firma. Exatamente, acho que é essa visão que tem que mudar mesmo, né? Bom, os dois últimos, então, módulos do curso, né, depois da remuneração por desempenho e orçamento salarial, tem ali administração, ou administrando e avaliando programas de remuneração fixa. Aí tem ali umas questões de revisão, manutenção. Isso, como é que você faz essa reciclagem para ele sobreviver o máximo possível. Às vezes é uma ruptura tão grande que você tem que fazer de novo. Tudo de novo. Mas é como ele se mantém a vida dele maior do que a partir da implantação, não é em 6 meses que ele vai morrer, né? Eles têm que durar aí sendo manutenção, né? Mas é a atenção que o profissional de remuneração tem que sempre estar ali olhando para aquilo, né? Para a sua estrutura, para a sua... remuneração, enfim, isso é um organismo vivo, né? Não é aquela coisa assim, eu entreguei, daqui, sei lá, alguns anos assim, eu olho de novo. Gestão de risco, não só, mas prever que, assim, isso vai mudar, isso vai ter uma atualização. E como é que eu vou fazer para me preparar, para deixar isso o caminho pronto, né? Exato. Eu vejo que, às vezes, na área de remuneração, ela é um tema meio angustiante, é um tema delicado, e muita gente adora deixar automatizado. Se ele ficar automatizado, não pode mudar, é um alívio para mim, para ter que tocar nesse assunto e para o funcionário também. Quanto mais quadradinho, melhor, né? E às vezes deixa aquilo automatizado por X anos, quando vê, dá uma desgraça, né? E aí o último módulo aqui de fusões e aquisições e remuneração fixa, então o envolvimento do RH, a participação dos times de RH, porque daí agora você tem, né, mais gente ali envolvida, integração dos programas, comunicação de mudanças e por aí vai. BPs, enfim, acho que é super importante também, né? O pessoal...
a remuneração ela tem que ter o olhar, né, do todo, do RH como um todo, né? Essa integração, mão dupla, né? Os BPs, né, estarem muito juntos com os programas, com a implantação. Tanto para você receber informação, né, Carlão, assim, para você fazer o teu desenho, acho que o profissional de remuneração ele tem que escutar muito e muito na ponta, saber o que está acontecendo, ter isso, né, não ficar fechadinho ali. E na hora da devolutiva também, né? Então, essa comunicação, essa interação com várias áreas, acho que um desafio na fusão e aquisição é como eu falei, como a remuneração vai estar meio no fim da linha, puxa, enquanto não mudar a estrutura, como é que eu mudo o sistema de remuneração? Não sei que cargo que as pessoas vão ter. Então, você, na fusão e aquisição, tem que elaborar uma série de instrumentos de transição para comportar até você chegar para o sistema novo. Acho que esse é o grande desafio de remuneração. Aí, né? E que leva tempo, né? E que leva tempo. Às vezes você leva 1 ano, 2 anos para fazer a integração de tudo. E aí, nesse sentido, a remuneração vai ter que ter a habilidade de conviver. Você já convive com um monte de ambiguidade. Na fusão e aquisição, muito mais. Aí vai lá em cima, né? Sabe que as máquinas foram feitas para as respostas, né? O pessoal fala assim, eu acho que as máquinas vão dominar, tal. Eu acho que elas foram feitas para as respostas. Mas as perguntas, ainda a gente vai precisar fazer, né? Sim. Porque não tem fim também, né? A gente pode perguntar, pergunta sempre tem, né? Resposta aí que a gente... Mas as máquinas vão responder aquilo que a gente perguntar, né? Então, acho que em qualquer situação, contexto, sendo remuneração na vida, em qualquer momento, quanto mais perguntas você puder fazer ao longo da sua vida, melhor aí do que você se contentar com as respostas. E o curso aqui do Carlos e do Carlos 1, Carlos 2, de remuneração fixa, tem muito espaço para fazer muita pergunta e você já viu já que eles também são muito questionadores e prontos aí para... E é muito rico também, às vezes a gente como professor fica até, né, parado ali na hora assistindo, porque é o grupo começa interagindo entre eles. Aí é muito interessante as trocas. Porque cada um traz a sua realidade, o seu pensamento, rico, né? A forma como enxerga aquilo, né? Porque nem sempre você... Né? E acho que não tem resposta única, né? Muito do que a gente falou aqui, né? É a necessidade, é o momento da empresa, o que faz sentido para ela. Enfim, aí você vê ali pessoas de diferentes segmentos, diferentes empresas, trazendo ali a sua experiência e compartilhando. É muito legal. Carlos Siqueira, deixa agora então sua mensagem final, um recado que você quer dar aí para os profissionais de RH, remuneração, até quem não é de RH, remuneração, que está assistindo aí, que tem uma galerinha também que acompanha a gente, que não é só meu pai e minha mãe, tá, pessoal? Tem mais... Tem irmã. Marido. Manda uma mensagem pro pessoal que acompanhou a gente até agora. Eu acho que assim, nunca teve melhor momento para entrar no segmento de remuneração, porque tem muito paradigma sobre questão, tem uma mudança realmente que se intensificou mesmo. Às vezes a gente passa anos com padrões de remuneração, uma das áreas mais conservadoras que tem, né? E às vezes ela não muda muito, mas agora está numa época muito interessante de mudança, de adaptar paradigmas, de criar coisas novas, né? Então convido realmente o pessoal a perceber que é um momento chave aí na área de remuneração e com muita mudança. Tem que se preparar, né? Para poder enfrentar esse desafio, mais do que já foi no passado, né? Então, acho que é uma área que, nesse sentido, está bem interessante. É isso aí. Carlos Silva. Carlos Silva, vamos lá. Bom, eu acho que, assim, também um pouco do que o Carlos falou, acho que faz todo sentido, assim. Eu acho que é um momento que cada vez mais as empresas precisam de profissionais preparados com essa visão consultiva, com essa visão estratégica. Então, para quem já está na área de remuneração, sempre em busca de conhecimento, né? Eu acho que isso faz muito sentido, olhar o que está sendo feito em outros segmentos, em outros países, essa busca por conhecimento, porque as demandas que surgem, elas nos desafiam cada vez mais, né? Então, eu acho que faz muito sentido esse momento, e não é só para quem quer entrar, né? Quem está começando na carreira de remuneração, mas para quem já está, né? Porque como o Carlos falou, né? Se a gente, por muito tempo a gente estava acostumado a coisas mais tradicionais, ou uma única metodologia, ou um único jeito e tal, e agora a gente está sendo bem desafiado a sair da caixinha, né? Assim, se é que tem caixinha ainda, né? Se a gente já chutou os lados aí da caixinha e saiu, né? Então, acho que é isso. E, claro, convidar todo mundo, né, para estar junto com a gente, acompanha a gente lá.
A gente vai deixar os links lá depois, tanto no nosso site, também no LinkedIn, no Instagram, enfim, a gente vai soltando também artigos, informações, enfim, participem lá com a gente, dá uma olhada lá nos congressos, nos cursos, vai ser um prazer ter todo mundo junto com a gente. É isso aí. E se você for fazer o curso com o Carlos Siqueira, não deixe de comentar sobre a coleção de quadrinhos que ele tem. Você já tem aí um assunto para puxar com o professor, já conta para a turma toda. E aí você já puxa uma conversa ali no começo da aula. Bom, quero agradecer então a presença de vocês dois, prazer. O Carlos, o Carlos e o Carlos. Inclusive, vocês não sabem, aí o nosso diretor ali, ó, tá olhando agora pra mim ali, ele também chama Carlos aqui do estúdio. Pra facilitar. Então, assim, eu grito Carlos, vem 3. Então, acho que tá melhor que gritar socorro, tá bem né? servida de Carlos. Então aqui tá cheio de Carlos. Muito obrigada, gente, foi uma conversa muito gostosa. Eu ficaria falando aqui, ó, horas e horas, tem muita coisa pra falar, tem muitos assuntos, coisas que a gente vai conectando aí ao longo, mas espero que tenha sido rico. Espero que você tenha aproveitado bastante também. Curte aí, comenta o que você achou. Acessa lá o LinkedIn do Carlos Silva e Carlos Siqueira, segue os caras lá que tem muito conteúdo bacana, acompanha para ver o que eles estão fazendo, vai seguir o professor, já chega lá, e aí também, se puder se inscrever no curso da Forma, tenho certeza que vai ser enriquecedor. E é isso aí, manda esse vídeo para quem você gosta, para quem você não gosta, para o seu chefe, para o seu amigo, para todo mundo, para que todo mundo tenha que ouvir essa discussão e também fomentar mais discussões na remuneração. É isso aí então, pessoal, muito obrigada, valeu! Tchau. Valeu, gente. Tchau, gente. Valeu.